Nós temos, dentro da Constituição Federal, atualmente, a Emenda Constitucional 95. Exatamente. Né? É o teto de gastos. O teto de gastos. Olha só, as premissas que são utilizadas pelo governo para a elaboração tanto da Lei de Diretriz Orçamentária como da Lei Orçamentária Anual chama-se rigor fiscal. Sabe o que é rigor fiscal? Obedecer à lei, né, a Emenda Constitucional 95, e nesse quesito o presidente da Câmara tem razão, porque se qualquer presidente não observar a Emenda Constitucional 95, ele incorre no crime de responsabilidade, porque está dentro da Constituição. Exato. Não é uma, mas não é uma política de governo, é uma política constitucional. Mas então, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não pode... Eu acho que é isso, Luiz Cláudio. Nós temos um papel importante, assim, parece que eu estou dizendo como concordando com isso. Não, muito pelo contrário. Né? O movimento sindical, né? As próprias instituições têm feito um papel relevante de alerta para a sociedade, do seu ponto de vista, do que esse teto dos gastos está trazendo de consequências para o país, mas está lá dentro da Constituição, Luiz Cláudio, está lá dentro. A emenda constitucional está... E por que eu estou mencionando a inflação? Porque a emenda constitucional ela fala o seguinte, ó, meus caros, o orçamento ele só vai poder subir a partir, né, das despesas primárias que aconteceu no ano anterior, reajustado pela inflação do ano anterior, ponto final. Ou seja, se as demandas sociais estão subindo, né, o orçamento ele não pode atender esse crescimento das demandas sociais porque ele está engessado, ele está amarrado, ele está vinculado, né, a um reajuste que está estabelecido dentro da Constituição Federal. Aí, né, muitos servidores, infelizmente, acabam pensando assim, se o orçamento público ele vai ser reajustado todo ano pela inflação do ano anterior, ótimo, é o que eu queria. Eu queria que o meu salário ficasse, pelo menos, reajustado pela inflação do ano anterior. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É o orçamento público, quer dizer, né, as despesas primárias, elas irão subir, né, de acordo com a inflação do ano anterior. Então, dentro do orçamento, você tem essas disputas por recursos. A disputa, quanto que vai para servidor, quanto que vai para educação, quanto que vai para saúde, quanto que vai para dívida, quanto que vai para uma série de itens, que a gente chama de elementos de despesa orçamentária, que disputam esse orçamento mais diminuto, né? Porque se a inflação está diminuindo, consequentemente o orçamento também dos anos posteriores estarão diminuindo, ao passo que nossas demandas sociais elas estão crescendo. Vide aí a questão da saúde, vide aí a questão da educação, né? Olha a necessidade que o Brasil tem desses dois importantes setores e que foram denunciados agora pelo último estudo que foi divulgado aí, né? Que é o índice de... foi divulgado essa semana, que é um indicador que acaba mostrando não apenas se o país cresceu, mas se desenvolveu, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. E o Brasil perdeu 5 posições. 5 posições, exatamente. 5 posições. Né? É um índice, quer dizer, nós somos a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª economia do planeta, das mais de 190 países existentes. Nós somos lá em cima, né, nós somos um dos maiores representantes dos BRICS, né, Brasil, China, Rússia, ainda os chamados, né, países que compõem os BRICS. O Brasil tem uma pujança econômica bastante significativa, mas não tem desenvolvimento econômico, Luiz Cláudio. Né? E o orçamento público ele deveria também fazer esse papel, né? De fazer com que, né, as nossas diferenças regionais, as nossas disparidades existentes do ponto de vista, né, salarial e de renda das pessoas, as demandas sociais, de uma forma geral, elas deveriam ser melhor tratadas dentro do orçamento público, né? E cada vez mais a gente tem percebido que os objetivos, as premissas, né, a elaboração dessas peças tão importantes, elas têm como pano de fundo o rigor fiscal, né, a observância da Emenda Constitucional 95 e, consequentemente, isso quer dizer o seguinte, é o governo tentando tratar o orçamento como uma peça mais fiscalista, uma peça mais contábil,
e menos, né, de planejamento para tentar reduzir todas essas diferenças que é o Brasil. O Brasil é cheio de diferenças, Luiz Cláudio, né? Diferenças as mais diversas. E o orçamento deveria, sem dúvida alguma, ser, né, um elemento importante para que isso pudesse ser também tratado. Né? Um IDH, né, em que o Brasil está lá entre as 10 maiores economias do planeta, mas nós estamos lá em 80º no lugar, do ponto de vista do desenvolvimento humano.